luz, muita paz. Que a doce e serena paz do Mestre Nazareno nos envolva nessa tarde de estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar relativamente sobre o milagre. O que é o milagre? O Espiritismo, ou a doutrina dos Espíritos, advoga o princípio do milagre? Milagre é alguma coisa extraordinária, é alguma coisa inusitada, insólita, vem derrogar as leis naturais. Então, tudo aquilo que é, de uma certa forma, extraordinário e desconhecido, constitui-se milagre. Deus faz milagre? Deus perdoa? É necessário que Deus faça milagre? Ele o fez? Esses e mais outros questionamentos, aquelas dúvidas atrozes que nos acompanham, vamos falar nos estudos desta tarde. E assim sendo, eu chamo a nossa colega Lila para fazer a abertura, ou seja, a prece inicial. Eu vos amo. Venha comigo. Tudo de bom. Boa tarde. Vamos para a oração de início. Vou pedir aos irmãos que pacifiquem seus pensamentos, seus corpos, de forma que a tranquilidade possa tomar conta da gente e a gente se conecte com a espiritualidade maior. Meu Pai, Deus querido, pedimos a sua permissão, Senhor, para dar início aos trabalhos dessa tarde. Que a cobertura da espiritualidade conosco seja, com a permissão do nosso Mestre, amado, nosso amigo Jesus Cristo, de forma que a palestra hoje possa transmitir a nós realmente os ensinamentos que cada um está necessitando na sua reforma íntima, para a prática do seu dia a dia. Pedimos que o nosso palestrante possa receber nossas melhores vibrações e o amparo e auxílio da espiritualidade maior, para que ele possa intuir e receber as mensagens e os ensinamentos que cada um precisa, essa tarde, compartilhar. Assim, pedimos licença para dar por iniciado a palestra dessa tarde. Que assim seja, meu Deus, graças a Deus. Agora eu tenho que assim seja. Como é que eu faço? Primeira vez usando o Paltalk. Eu tiro aqui o clique do Transmitting, é isso? Muito obrigado, minha irmã. Muita luz, muita paz. Obrigado por desejar um bom estudo. Muito obrigado por essa prece linda do coração. Maravilha. Meus irmãos, amém mesmo, milagre do Dai. Como sempre, a gente solicita para alguém colocar na área de texto, muito bem, Wagner, 23, um número de 288. O nosso amigo Wagner, que vai fazer uma operação de prótese no quadril, ele colocou o número 23. Esse 23 é do livro Carlos César Pastorino, não é um livro espírita, mas é um livro de mensagem. E após uma prece bonita dessa, da Mila Ludai, vamos continuar a harmonização. Wagner. Trate com afabilidade todos. Os vizinhos que sentam ao seu lado na condução não é seu inimigo, nem seu concorrente. Trata-se sempre de seu irmão a quem você precisa acolher com simpatia. Não procure brigar com ele para conquistar maior conforto. Dê você mais conforto a ele. Mesmo insensivelmente você receberá de volta vibrações de gratidão do seu coração. Ora, se você tem 3 bolas na mão, uma branca, uma preta e outra azul, você as joga de forma intermitente à parede. Você joga a bola vermelha, em primeiro lugar, volta para você a bola vermelha. Se você joga a bola azul, volta a bola azul. Se você joga a bola branca, pela mesma forma, ela volta. A branca que volta. Então aquilo que você deseja, aquilo que você joga, retorna
na mesma intensidade e vibração para você. Você sai muitas vezes de ônibus, de metrô, e aquela pessoa, aquele vizinho que está sentado ao seu lado, ele não é seu inimigo. Ele é um irmão. Ele é uma pessoa que caminha com você nesse processo evolutivo, nesse enorme universo. Então, eu estou dirigindo e muitas vezes aquela pessoa me corta e eu profiro palavras extraordinariamente, que não vai colaborar e não vai ajudar em nada. Aquilo volta para a gente pela mesma intensidade, pela mesma força, pelo mesmo padrão vibratório que você dirige um pensamento, uma palavra ou implementa alguma ação, aquilo volta. Então, meu amigo WH, meu amigo Wagner Heller, trate as pessoas com afabilidade. O seu vizinho, ele é seu irmão. A pessoa que está próxima a você é seu irmão. E nós aqui mesmo na sala, meus irmãos? Aqui com poucas pessoas encarnadas, 10 pessoas, mais uma pleiade de espíritos muito grandes que estão aqui. Então, no momento em que você pensa bem, no momento em que você está nessa vibração positiva e otimista, você recebe com certeza de retorno essa própria vibração. Então, muito bem, está aí. E relativamente aos nossos estudos de hoje, vamos falar sobre os milagres segundo o Espiritismo. Vamos falar inicialmente relativo aos milagres teológicos, os milagres, O Espiritismo faz milagres, eles advogam o princípio dos milagres. Deus, por outra, Deus faz milagre? Deus perdoa, Deus faz milagre? Esse e outros temas vamos verificar nos estudos de hoje. E vamos começar relativamente aos milagres no sentido teológico. Dentro da própria teologia, meus irmãos, o que significa milagre? A palavra milagre, ela nos remete a uma coisa admirável. A palavra nos remete a alguma coisa extraordinária, surpreendente, alguma coisa assim, vamos dizer, extremamente inédita. No que refere-se ao aspecto divino, é aquilo que, mais do que extraordinário, revoga a lei da natureza. Revoga a lei da natureza. Então, há alguma coisa que eu vejo, sinto e presencio de forma normal, aquilo que revogar esta lei é, de uma certa forma, norma, é um milagre. Aquilo, diz Wagner, que está além da nossa compreensão. Aquilo que nós não compreendemos, aquilo que não acha uma explicação racional, verossímil, quer dizer, verdadeira, é milagroso. Mas afinal, o milagre existe? Milagre, conforme vamos ver aqui, tudo aquilo, e mediante o que o próprio WH disse, tudo aquilo que não acha uma explicação racional, coerente e sensata, trata-se ou entra no campo do admirável, do extraordinário, do milagre propriamente dito. A fraterna, a Charazinha eu não estou vendo outra fraterna, mas eu estava procurando na linha de texto. Então, no entender das massas, milagre, das massas, quando a gente diz, no entender dos povos, uma coisa extranatural. E no sentido teológico, é aquilo que revoga as leis da natureza, Revoga a lei da natureza. Um dos caracteres dos milagres é, como o próprio Wagner diz, ser inexplicável.
Ou seja, está além da nossa compreensão. Eu não consigo explicar aquilo, então coloca-se no campo do milagre. E isso é, de uma certa forma, bem explicável, porquanto nos primórdios, no princípio, vamos dizer assim, do mundo, ou tempos outros, na época mesmo de Jesus, existia tantos milagres. Porque as pessoas eram incultas, as pessoas não tinham um entendimento mais apropriado das coisas, tudo reportava-se ao campo do admirável, do milagre. Um dos caracteres do milagre propriamente dito é o ser inexplicável, né? Por isso mesmo que se realiza com exclusão das leis naturais. Outro caráter do milagre, ele não pode ser assim uma coisa normal, trivial, como dizia Kardec, ele usava muito o adjetivo vulgar. Vulgar para nós é uma coisa baixa, é uma coisa execrável, é uma coisa... Mas se você olhar no dicionário, vulgar é uma coisa simples. Então, o milagre não pode ser uma coisa vulgar. Exatamente, né, Wagner? Vulgar, na verdadeira acepção da palavra, é uma coisa comum. Mas se eu falo assim, mas Wagner, você é uma pessoa vulgar, depreende que eu estou falando é uma pessoa baixa, é uma pessoa... Mas é uma pessoa normal, é uma pessoa comum, é uma pessoa... Então o vulgar nesse aspecto, o milagre não é vulgar. O milagre não é uma coisa comum. Ele, acima de tudo, é uma coisa insólita. Usamos, na verdade, né, Wagner, no modo pejorativo. No modo pejorativo. Dando praticamente um significado, em especial, ao adjetivo vulgar. Aos olhos do ignorante, a ciência faz milagres toda hora e todo dia. Aqui mesmo, e Kardec, por não existir computador, não existir fax, não existir telefone à época, ele reportava-se muito ao telégrafo que tinha recém-descoberto e a máquina a vapor. Então ele fala assim, se o vulgo não conhecesse o telégrafo, e você... O telégrafo é aquele ponto e traço, né? Então, através de ponto e traço, você comunica. Por exemplo, o A é um ponto, o B é um ponto e traço, o C... Então, isso aí foi uma maneira de comunicação muito usual outrora, né? Comunicação em guerra, em submarino, e na época de Kardec. Então, ele fala o seguinte, para o vulgo, em receber uma comunicação a 500 léguas, e léguas, para vocês terem uma dimensão, são 6 quilômetros, então, na verdade, 3.000 quilômetros, mandava-se uma comunicação a 3.000 quilômetros, e daí a poucas horas você tinha de volta a resposta daquela comunicação por telégrafo. Então, uma pessoa, e diz Kardec, que não conhecesse a força, ciência à época, ou essa comunicação feita por telégrafo, via isso como milagre. A mesma coisa, a máquina a vapor, através da compressão nas caldeiras, fazer girar os pistões dos motores e com isso dar propulsão à máquina, né? E andar e movimentar através da força, era também, para as pessoas que não conhecem, um milagre. E se nós trouxermos para a vida odierna, para a vida moderna atual, a gente fala aqui, lá no Japão, em termos de internet, as pessoas veem, ouvem, interagem. Nós aqui agora, 9 pessoas, várias pessoas de estados diferentes, tem pessoas até fora do Brasil, e estamos vendo no mesmo momento, na mesma hora e ao mesmo tempo, a minha comunicação, a comunicação do irmão X.
e interagindo. Como diz o próprio Wagner, ela agora mesmo, que relativamente ao que nós falamos do vulgar, que nós usamos de forma pejorativa. Ora, eu falei aqui, ele interagiu no mesmo momento. Para a pessoa que não entende como funciona a internet e o meio que ela propicia, isso constitui-se um milagre. Por quê? Ora, como é possível fazer alguma coisa dado o que minha ideia, o meu raciocínio não compreende? Então, tudo aquilo que a gente não compreende, que sai fora da nossa racionalidade, da nossa sensatez, da nossa inteligência, da nossa coerência, a gente reputa no campo do milagre. Na mesma hora não, né, Silva? Não, mas acaba sendo quase, né? É fração de segundos, mas é tão pequena eu falar aqui, vocês ouvirem aí, que é desprezível. A gente acha isso milagre? Não, coisa normal. Eu mando um e-mail, você recebe, eu falo aqui, você ouve ali. Evidentemente que não é o aspecto aqui estudar, mas o fato de eu falar, de eu pensar, eu estou alterando o fluido. O fluido é o meio por onde transita o pensamento. Então não existe milagre, né, dentro daquilo que nós conhecemos. Kardec coloca num dos livros aqui que foram fecundos. Nina Herr, seja bem-vindo mesmo. Foram fecundos milagres no século da ignorância. Porque considerava sobrenatural tudo aquilo, né, cuja causa não concebia, não sabia. A proporção que a ciência foi desvendando, levantando o véu, e à medida que eu vou conhecendo e inteirando, acaba-se o milagre. Márcia Clauquel, seja bem-vindo à Sala Luz. Então, meus irmãos, milagre existe dentro daquilo que a nossa inteligência, a nossa concepção não concebe. Espiritismo não faz milagre. Não coaduna com os princípios que advogam, isso aqui é um milagre. Por quê? A nossa doutrina, a doutrina dos espíritos, ela explica, e quando diz explica, com racionalidade tudo. Fé inabalável é aquela que, em qualquer época da humanidade, pode encontrar a razão de frente sem tremer, né? Sem tergiversar, sem fragilizar. Então essa é a fé verdadeira. E o Espiritismo, seja bem-vinda, Miri, boa tarde. E o Espiritismo, e isso sem nenhuma sem nenhum posicionamento assim, de forma, como que nós diríamos, de forma mais contundente, de forma assim mais fundamentalista, mas o Espiritismo, ele explica tudo. Rô Estrela, seja bem-vinda, minha irmã, paz e luz. Ele explica tudo. Ele explica de onde viemos, por que aqui estamos, por que e para onde vamos, e em função do que fizermos aqui, né? Qual as benesses que adviriam ou advém desse nosso posicionamento. E assim é o milagre. Quando você não tem explicação lógica e racional para aquilo, para aquela ação, então trata-se de um milagre. Kardec disse que os tempos fecundos, né, os tempos de vários milagres, de milagres abundantes, era o tempo da ignorância, o tempo que o Espiritismo veio, de uma certa forma, suspender o véu, tirar essa nuvem, né, tirar essa poeira opaca e espessa que está
estava diante de nossa vista. Por quê? A nossa doutrina, ela explica todos os milagres, inclusive aqueles na época de Cristo, que vai ser objeto de estudo da próxima vez que voltarmos ao milagre. Aqui agora nós vamos contextualizar o milagre, falar relativamente ao milagre, sobre a visão do Espiritismo, e da vez próxima nós vamos falar de Jesus andando sobre as águas, da ressurreição de Lázaro, daquelas mortes aparentes, das curas, do andar, da visão ao cego, da audição ao surdo e do andar do coxo. Vamos falar relativamente, explicando sob a luz da doutrina, esses milagres feitos à época de Jesus. Então o Espiritismo, ele não admite não é questão de admitir, ele explica todo através dos fluidos, através dos fenômenos da comunicação espiritual, né? Via perispírito, todos esses ditos milagres. O espírito mais não é do que a alma que sobrevive ao nosso corpo, né? Ao espírito. Que Kardec, ele usou uma metáfora relativamente à alma. A alma é o que é? É o conjunto de espírito, corpo e perispírito. Wellington Soares, seja bem-vindo à Luz no Caminho. Paz, meu irmão. Ele usou essa metáfora, por exemplo, o abacate. A semente é o espírito, o perisperma, aquilo que a gente come, a polpa, é o perispírito, e a casca, o corpo. Se vocês e várias pessoas aqui assistiram e a vida continua, eu achei interessante a metáfora ali, falando relativamente à alma. Eu tenho certeza que vocês estão lembrando. No início tem uma carroça, e tem o cidadão dirigindo a carroça e fala o seguinte: olha, o conjunto do carroceiro, a carroça e o cavalo constitui-se alma. O Espiritismo, o espírito é aquele que quer, aquele que sente, aquele que obra. Eu aqui agora, nesse exato momento, e vocês não estão vendo, eu fechei a tampa um pouco do notebook. No momento em que eu fechei um pouco a tampa e retornei ao mesmo local, o que houve? Houve um querer, houve uma intenção do meu perispírito. Então, meu perispírito não, do espírito, né? O espírito é quem quer, é quem decide, é quem sente, é quem sente dor. Então ele quis, o perispírito agiu, e o fluido vital, através do corpo, materializou a ação. No momento de eu pegar, fechar a mão, os dois dedos, e puxar para frente e para trás, foi o corpo que fez, mas quem o fez? O fluido vital. O fluido vital que processou o movimento todinho. E a sede disso todo estava no espírito. Pois bem, o cavaleiro, o charreteiro lá, o que estava conduzindo o cavalo é o espírito. Ele que leva o cavalo aonde quer. O cavalo é o perispírito e a charrete é o corpo. Então eu achei interessante, no momento em que Kardec, nas obras, ele fala relativamente a um fruto, né? A semente, o perisperma e a casca, eu achei interessante essa analogia feita do charreteiro, da charrete e do cavalo, falando sobre alma nesse filme, e a vida continua. Então, esse conjunto todinho chama alma. E o espírito? É a alma quando sai do corpo. Acompanha a alma tão somente o perispírito. O fluido vital, ele vai para onde? Ele vai para onde ele originou. Ele volta para o fluido cósmico universal de onde ele originou. Muitas vezes, o médium vê escapar o fluido vital e de onde ele fala, não, então o fluido vital voltou para o fluido cósmico universal, para o fluido universal. O espírito, o perispírito acompanha o espírito.
quando que o perispírito volta para o fluido? Eu até costumo falar isso nessas reflexões nossas. Quando que o perispírito volta para o fluido universal de onde originou? Tem uma condição e uma etapa. Quando você vai para outro mundo. Porque a cada mundo o espírito reveste deste corpo fluídico, denominado perispírito, daquele mundo. Mais diretamente, eu estou na Terra. Se eu vou morar em Júpiter ou em Urano, eu tenho o meu espírito, esse meu é entre aspas, né? Porque eu não tenho espírito. É mais fácil o espírito ter corpo do que o corpo ter o espírito. Então, mas isso é força de expressão. O meu espírito, saindo aqui da Terra e indo para Plutão, ele tem que revestir com o perispírito do Plutão. E aquele perispírito do orbe Terra vai para onde? Aí, nesse aspecto, ele volta para o fluido universal. Ele volta para o fluido universal do próprio mundo que originou. E observe que a cada mundo tem um fluido universal específico. Durante a sua encarnação, o espírito atua sobre a matéria por intermédio desse corpo fluídico, perispírito. Mas entre o perispírito, diz Kardec aqui, e entre o perispírito e o corpo, tem ainda outra partículazinha, que é esse fluido vital, é o que dá movimento. Muitas vezes, e antes de acabar o fluido vital, quem dá vida à matéria orgânica é o fluido vital. O espírito pode sair e há vida ainda no corpo. Mas o inverso não é verdadeiro. Em outras palavras, eu posso estar em coma, e o meu espírito, sabendo que aquele corpo vai definhar, e eu estando ligado em aparelhos, ele pode deixar aquele corpo 1 hora, 2 horas, 1 dia antes, até. Então ali só tem vida orgânica, e o espírito já está na pátria espiritual. Já o contrário não é verdadeiro. O espírito não tem como animar um corpo sem vida orgânica, sem fluido vital. Para aí, irmão X, mas a gente ouve falar que o espírito estagiou primeiramente na matéria, e matéria não tem fluido vital. E como fica esse aspecto? Sim, Deus nos fez simples e ignorantes, nos fez como princípio vital. E o princípio vital, nesse viajou do átomo ao arcanjo, e isso está lá na questão 540 do Livro dos Espíritos, ele começa a estagiar assim. No átomo, vamos dizer, do hidrogênio, que é só um elétron, para chegar lá num cristal, ou chegar no rádio, que são 234 elétrons, né? Você observa que 234 elétrons girando em torno de um átomo, que organização perfeita, né? E o espírito, ele aprende muito dentro dessa organização. E aí sim, vai. Espírito não. Ele ainda não recebe o nome de espírito. Princípio inteligente. Ele só vai ser espírito quando ele estagiar no reino hominal. Porque lá ele recebe o selo da inteligência, da razão, da sensatez, da coerência. E ali ele passa a obrar de forma inteligente. Isso está muito bem caracterizado lá no Livro dos Espíritos. De que forma, irmão Chico? Na questão 23 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é o espírito? Os imortais, os próprios espíritos respondem: é o princípio inteligente da criação. É o princípio. Ele ainda está naqueles estágios. Lá na questão 76, 78, 76, pergunta: o que são espíritos? Lá responde: seres inteligentes. Ali já foram individualizados. Então, na questão 76 para frente, o espírito recebe o nome, a letra maiúscula, né? Já é um ser inteligente, já está individualizado e já tem toda uma especificidade, uma individualização específica. Joana de Ângeles diz, e de forma muito coerente, que no reino nominal
ele qualifica, humaniza e espiritiza. Então, a partir dessa questão, ou seja, do ser inteligente, escreve-se com letra maiúscula. Ah, irmão Chico, peraí, mas é uma questão que sempre falo, isso me incute, me indaga, eu fico assim por demais questionável. Eu fui um macaco, eu fui uma rã, eu fui uma cobra, eu fui uma minhoca, eu fui um vermezinho. Quer dizer, o seu espírito, depois de individualizar, depois de receber o livre-arbítrio e a inteligência, não. Ele é um princípio inteligente, sim. Mas quando lá atrás você foi isso, mas na condição de princípio inteligente. O espírito é um princípio inteligente, mas o princípio inteligente não é espírito. Perceberam? Então, entre aspas, o meu espírito não foi uma cobra, não foi um elefante. Mas quando ele foi um princípio inteligente, por lá ele estagiou. Mas terminou o nosso estágio? No ser hominal, não. Segundo o que nos foi falado, orientado e direcionado, nós ainda temos outro reino, que é o reino angelical. E depois do angelical, que são os espíritos puros, e no mundo celeste, teremos ainda, aí já é mais no campo de ilação, no campo de hipótese. Acreditamos que sim, muito embora não nos foi falado. Mas com certeza a evolução deve continuar, né? Sem dúvida alguma. O vulgo parece maravilhoso. Você, Kardec coloca aqui, mandar a 500 léguas, é o que nós falávamos, né? Uma mensagem telegráfica e você recebê-la com 24 horas a 72 horas depois. E pior ainda, ou de uma forma mais incidente, mais miraculosa, mais milagrosa, porque o milagre ele é contextuado de uma coisa extraordinária, de uma coisa miraculosa, de uma coisa que dentro da própria teologia, você, de uma certa forma, sensibiliza a própria lei natural. Vai de encontro, né? A lei natural. Então, mais miraculoso é o que nós falávamos aqui, o computador. Eu falando aqui, 15, 16 pessoas em várias partes do país e outras até em outro continente, ouvindo e interagindo aqui. Então, esse é o milagre. Mas deixa de ser milagre, por quê? Porque há uma explicação. Tudo aquilo que você sabe a origem, você sabe a gênese, né? Você sabe o princípio, meio e fim daquilo, deixa de ser milagre, deixa de ser miraculoso, deixa de ser alguma coisa extraordinária. A ciência explicou, deixa de ser milagre. Por isso que aquelas passagens ditas milagrosas de Jesus, quando mesmo transforma vinho em água, pães, anda sobre as águas, é extremamente milagrosa. Aqui tem várias pessoas, deve ter várias pessoas que participam de sessão mediúnica. A sessão mediúnica, desde o início que você entra, às terças-feiras eu faço, nós temos sessão mediúnica. E por sinal tem muita gente lá, muita gente mesmo. As ações, as participações espirituais, tanto psicofônicas como psicográficas, e inclusive já teve movimentações de objeto lá, é tudo dito milagre. Não é para nós. Por que não é para nós? Porque nós somos sabedores à origem. Márcia coloca: fenômenos e milagres são justificativos para tudo aquilo que não compreendemos. Bingo, Márcia, justamente. Tudo aquilo que a gente não compreende, e Kardec fala, o vulgo, né, não tem explicação, está no campo de milagre. E nós somos sabedores, e vamos ver agora mesmo, relativamente, se Deus faz milagre, né? E vamos verificar que não, mas tudo tem uma explicação. Então, tudo tem uma explicação. Se não tiver explicação, foi tido um milagre. Tanto é que hoje
você, para santificar, e você sabe que na Igreja Católica, primeiro o cristão torna um beato. Antes de tornar um beato, tem que ser caracterizado uma pessoa proba, uma pessoa leal, uma pessoa cujos propósitos e a moralidade pode ser colocada a toda prova. Ponto 2. Ele fica em stand-by, então ele é considerado um beato. Aí fica em stand-by esperando pelo menos 2 milagres. Hoje está mais difícil a santificação propriamente dita, porque a maioria dos milagres, a ciência está provando isso, o fato de um santo chorar, de uma estátua verter água, né? E isso está tudo provando e o milagre cai por terra. Cai por terra porque a ciência, de uma certa forma, justificou aquela ocorrência. Para os que negam a existência do princípio espiritual independente, que negam, por conseguinte, a alma individual que sobrevive, né, necessariamente após a nossa morte, ou seja, não tem um espírito, acredita-se muito em milagre. Alguma coisa dita extraordinária, logo, logo é levada ao campo miraculoso. Logo, logo é levada ao campo miraculoso. A intervenção das inteligências ocultas, que são os espíritos, relativamente à movimentação, conforme dissemos, de material, movimentação de objeto, a participação no que refere-se à escrita psicográfica ou movimentação inteligente quanto à psicofonia, é tida-se a pessoa que está presenciando aquilo não tem os devidos conhecimentos e a respectiva explicação, com certeza é considerado milagre. Miriam diz, tem um seriado chamado Pilares da Terra que mostra um milagre da santa que chora e como o artista fez para acontecer posição em relação ao sol material esculpido. Ora, então havia, nesse caso específico, que a própria Miriam relatou, umidade interna naquele material esculpido, ao colocar a santa defronte os raios solares aqueceu as células internas do material esculpido e, consequentemente, houve vaporização da água ali interna e houve o choro. E as pessoas, né, outras santas verter sangue. Há muito nesse processo, né, meus irmãos? Há muito nisso aí. Embuste, trapaça, charlatanismo. Há muito. E como as pessoas adotam uma fé cega e irracional, começa a reverenciar, começa a venerar. Pois que o Espiritismo repudia toda pretensão às coisas miraculosas. Veja bem, esse repudiar não é o fato de criticar. Haverá fora dele milagre na acepção usual desta palavra. Então, o Espiritismo ele não advoga o princípio do milagre porque ele, através dos fluidos, explica naturalmente o fato de você andar numa água, modificar água de vinho, água para vinho, o fato de você levitar, o fato de eu praticar a bicorporeidade, a clareaudiência, a clarividência, o desdobramento, isso é normal para nós. Mas a pessoa que não vê, que não fala, que não presencia isso, ele coloca no campo do milagre. Faz Deus milagre? Uma pergunta. Será que Deus faz milagre? Até que por ele ser onipotente, soberanamente justo, onisciente, bom, ele tem condição de fazer. Mas ele não faz milagre porque tudo que ele fez é perfeito. Tudo que ele fez, está fazendo e irá fazer é de uma perfeição extraordinária. Então, o milagre, como nós vimos, são as derrogações das leis naturais e como perfeito é a sua obra, não há razão do mesmo fazer, do mesmo modificar o que está pronto.
de modificar o que está pronto, né? Mas ipsis liter, o que diz Kardec aqui, não cabe ao homem, é verdade, julgar as ações divinas, as ações de Deus, e nem subordinar a fraqueza do seu entendimento. Contudo, em face das coisas divinas, temos para critério nosso juízo os atributos mesmo de Deus. E ele, por ser soberano, né? Ele, por ter uma sabedoria a toda prova, tudo que ele fez está perfeito, tudo que ele fez não precisa derrogar. Espírito sábio possui o domínio sobre os elementos da natureza. Sim. E isso que a Márcia falou, ele não é como nós que somos ainda, estamos mais próximos aos mundos primitivos do que aos mundos angelicais. Agora que estamos começando a adentrar, ou alguns espíritos estão trabalhando na regeneração, né, adentrar o mundo regenerativo, ainda tem 3 mundos acima, mas o espírito mais puro, os espíritos sábios, os espíritos de uma índole mais dadivosa, é como, e Kardec colocou isso muito bem na Gênesis, ele não tem passado, nem futuro, nem presente. E ele deu um exemplo extraordinário relativamente à metáfora. É como um homem no topo, no cimo da montanha, e vendo uma pessoa claudicando embaixo, passando as vicissitudes, as grotas, vendo os animais peçonhentos. O cidadão que está lá embaixo, ele não sabe o córrego que tem que passar. E Kardec até usou, enquanto ele serpenteava, como serpente mesmo, serpenteava o sopé da montanha, o homem lá de cima, que seria o espírito sábio ou perfeito que Márcia 57 colocou, está vendo o que ele passou, o caminho que esse que estava no sopé da montanha passou era o passado. O que estava passando, as vicissitudes, era o presente, e o que ia passar, o futuro. Então, é a capacidade de Deus onisciente, sabe do passado, do presente e do futuro. E os espíritos dotados de um posicionamento mais evoluído, eles também são oniscientes. Muito bem, Márcio. Por isso Jesus caminhou sobre as águas e levitou. Isso relativamente a fluido. E vamos falar nos próximos estudos sobre todos ou praticamente aqueles milagres mais importantes que são consignados nos evangelhos. Vamos falar à luz do Espiritismo como os mesmos ocorreu. Reconhecida a possibilidade de alguns fatos considerados miraculosos, diz Kardec, há-se de concluir que, seja qual for a origem que se lhes atribua, eles são efeitos naturais de que se pode utilizar os espíritos desencarnados. Se você não acredita nos espíritos, eu estou de frente a um quadro aqui, um quadro psicopictografado esse aqui, eu tenho 4 quadros. Se esse quadro sair da parede aqui agora e cair, e não está ventando, eu estou com o ar-condicionado ligado, mas é bastante fraco, não está ventando, é um fato miraculoso. Eu olho lá, o parafuso que o mesmo está fixado na parede, ele caiu, eu olhei lá, está perfeito, então eu vou atribuir isso como milagre. Mas eu, como acredito em espírito, através de meu fluido magnético ou de algum médio da própria casa ou das casas adjacentes, pode, junto com o fluido espiritual do espírito, canalizar uma força e esse quadro ser arremessado, ou seja, ele cair, sem que haja. Quer dizer, eu ou nós espíritas somos sabedor desta possibilidade material exercida pelos espíritos. Mas a pessoa que não acredita num ser que sobreviva à morte, ou que o espírito tem essa capacidade, junto com o fluido vital do médio, processar essa movimentação, ele com certeza atribui-se a isso que? A um milagre. A um milagre. Silvia, vê assim, normalmente, e você vai vê-lo porque eu vou
Normalmente eu faço uma chamada dos estudos e eu vou deixá-lo. Eu ponho assim de 2 em 2 ou de 3 em 3 estudos, eu troco o quadro atrás, aquela chamada. Você vai vê-lo sim. Então, a hora que eu fizer a chamada, eu não vou me esquecer, não vou trocar não. Eu tenho dois estudos para colocar. Eu peço desculpa, Mira, o seu estudo que tu fizeste de uma forma muito proficiente, fez quarta-feira e eu ainda não coloquei. Reputo não, afirmo. Não deixa de ser um pouco de preguiça, porque tempo, meus irmãos, é questão de preferência, tá? Tempo é questão de preferência, e vou colocá-lo sim. A gente fala que não tem tempo, que a coisa, tudo bem, a gente está naquele corre-corre, mas tempo é questão de preferência. Então eu vou colocar o meu e o Darcil com esse quadro. Aliás, não é o René não, é Renoir, tá? É uma rosa, é um vaso de rosa, é o Renoir. O René está lá na sala. Então, meus irmãos, em sendo assim, nós fechamos os estudos e vamos ficar com o item. Nós vamos depois entrar o sobrenatural e as religiões. O porquê que a religião se apegou muito nesses milagres. Esses milagres, eles foram muito exaltados teologicamente até para colocar-se medo às pessoas, ou para que as mesmas impregnasse de uma fé mais vigorosa, mais viva, mais fervorosa, né, vamos dizer assim. Então, nós vamos desse item para frente e vamos falar, já nos próximos estudos, que vai ser daqui a 7 estudos, nós vamos falar do sobrenatural. Minha colega Miriam, eu mandei os estudos, depois você olha lá para nós, o que é que você pode colaborar com o grupo, tá? Meus amigos, tem alguma pergunta? Quem não tiver alguma pergunta, ou não tiver algum irmão que queira fazer algum complemento, alguma complementação, alguma participação, a gente dá por encerrado aos estudos. Podemos encerrar? Em assim sendo, eu convido a nossa amiga Miriam, se ela puder, ela está no trabalho, a fazer um encerramento para nós. Então tá bom. Olha, um beijo em vossos corações, tudo, mas tudo de bom mesmo. Eu voltarei tão somente para colocar uma música. Um beijo em vossos corações e um abraço de várias voltas. Tudo de bom. Paz e luz. Obrigada, Décio. Cheguei no finalzinho, mas esse estudo da Gênesis é maravilhoso, né? Bom, então vamos agradecer. Só temos a agradecer a Deus nessa nossa vida tão corrida, né? Como o nosso irmão falou, questão de prioridades e estudar sobre a doutrina espírita, sobre nós, sobre a nossa condição, é uma prioridade para nós. Precisa ser. Então nós agradecemos sempre essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, aos mentores que nos incentivam através do pensamento, através dos sentimentos, a estarmos aqui de alguma forma sintonizados com eles. Pedimos por todos os nossos irmãos que aqui não puderam vir, mas também estão ligados a nós, por todos aqueles que neste momento buscam a verdade, as respostas, e agradecemos a Jesus, nosso amigo, e aos mentores dessa sala. Pedimos a eles a permissão para darmos, quando encerrados, os estudos da tarde de hoje. Assim seja. Liberando. Beijo em vossos corações. Então eu coloco essa música e vamos saindo tranquilo. Quanta luz neste ambiente.
Quanta luz.